bom dia, muito bom dia. Mais um domingo de café com leitura, fazendo uma análise, uma leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown, onde ela fala sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre estar vivendo com ousadia e sobre ser uma pessoa plena. No domingo passado, nós estamos lendo o capítulo 4, falando sobre o arsenal contra a vulnerabilidade. E aqui a Brené ela vai discorrer, vai falar sobre as máscaras e os escudos que a gente utiliza ao longo da vida para nos proteger e para não acessar essa vulnerabilidade, não viver essa vida plena. Então aqui ela coloca várias formas como a gente convive em sociedade, utilizando essas máscaras que são mais adequadas em determinado momento ou não, dependendo da situação que a gente está vivendo. Na primeira parte do capítulo, porque ele é um capítulo mais extenso, então eu optei por dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, ela sempre vai colocando ali, contando as histórias das pessoas com quem ela fez a pesquisa e também vai colocando a solução, uma possível estratégia de como a gente pode tirar essa máscara, tirar esses escudos para poder ter uma vida, inclusive, mais leve, porque quando você carrega escudos, ela faz a analogia de que seria algo muito pesado, realmente, você sente algo pesado e a máscara, ela te sufoca, então ela faz essa analogia que eu achei super interessante. Então, na sequência aqui, nós paramos na última parte, nós estávamos falando a respeito de vergonha, a respeito de como mascarar e não se conectar com o que nós estamos sentindo. Então ela vai falar aqui sobre impor limites, encontrar o bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito como uma estratégia para você sair dessa zona de entorpecimento, de não conexão, para ir tirando ali camada a camada dos nossos escudos que não nos deixam viver uma vida mais plena. E aqui ela vai contar uma história dizendo que ela, nas pesquisas dela, ela tinha dois grupos, tinha várias pessoas de diferentes classes sociais, então ela fez um estudo muito extenso, com diferentes objetivos ao longo do tempo. E falando sobre essa questão especificamente de como alcançar um bem-estar verdadeiro, como cuidar do seu espírito, como impor limites para ter uma vida mais plena, ela foi vendo 3 características. Então, essas pessoas que responderam esses questionários que ela fez, falaram assim para ela: primeiro, você precisa aprender como realmente vivenciar os sentimentos. Então, pular aquele estágio onde a gente fala de você ter a consciência do que você está sentindo, prestar atenção. O passo seguinte é aprender a lidar, a realmente viver nesses sentimentos. E isso é um exercício que a gente deve fazer diariamente. Segundo, ficar atento sobre os comportamentos que nos entorpecem, que a gente usa para mascarar, ficar atento a eles. Qual é o comportamento que eu estou tendo para mascarar algo que eu não quero sentir? E 3, saber lidar com esse desconforto de emoções difíceis que a gente não quer sentir. Então aqui, resumindo, na minha visão, é você abrir o espaço para você conseguir se conectar com essas emoções. Então, vivenciar esses sentimentos, estar atento ao seu comportamento e saber lidar, ter uma estratégia, perceber que a tal emoção é um gatilho para mim, ela me gera desconforto, então eu vou aos poucos, sem fazer a autocobrança, modificando o meu padrão de pensamentos, o meu padrão de sentimentos, as minhas emoções, o meu comportamento perante aquela situação. Existe essa cascata de eventos,
Então, essas pessoas que responderam, que realizam e que implantam isso no seu dia a dia, esse passo a passo, essa estratégia, elas tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre como deveriam abrir mão de alguma coisa. Bom, alguns capítulos atrás, a Brené falou sobre isso, onde ela coloca que você está numa vida plena, você permitir acessar a sua vulnerabilidade e estar aberto a esses sentimentos e saber lidar com eles, você consegue ter objetivos de vida mais claros. Então, é uma forma, é uma estratégia que nós podemos utilizar para ter mais clareza daquilo que a gente quer como objetivo de vida. Então, essas pessoas que responderam sobre essa conexão com os sentimentos, de vivenciá-los, de saber lidar com eles, com seus comportamentos, tinham mais clareza daquilo que queriam para a vida. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que para você ter clareza de objetivo é necessário que você seja uma pessoa super rígida, super focada, excelente planejamento. E na verdade o que ela encontrou na pesquisa dela aqui é que quanto mais você consegue acessar esses sentimentos, essas emoções, perceber o seu comportamento, simplesmente permitir-se estar nesse momento, você consegue ter mais clareza dos seus objetivos. E aqui ela vai falar um pouquinho mais nessa parte sobre a ansiedade e estratégias para vencer essa ansiedade. Ela tinha 2 grupos, grupo A e grupo B, e o objetivo do grupo A das pessoas, o que ela notou na maioria das pessoas? Elas queriam encontrar meios de administrar e acalmar, não queriam acabar com a ansiedade, ela queria saber administrar, quais são as estratégias que eu tenho no meu dia a dia para administrar e para acalmar essa ansiedade. Pode ser que você queira, e no caso foi o que aconteceu com o grupo, as estratégias utilizadas eram ter muito trabalho, ter muitas atividades, estar sempre ocupado, porque para aquelas pessoas isso fazia sentido, era a forma de administrar essa ansiedade. Já para o grupo B, o que essas pessoas, em sua maioria, queriam era justamente mudar os comportamentos que levavam à ansiedade. E aqui, ao longo do restante dessa parte do capítulo, ela vai falar que as respostas perante as mesmas situações eram diferentes. No grupo que queria administrar a ansiedade, utilizava o trabalho como uma forma de administrar. Então, tinha ansiedade e jogava toda essa energia, todos esses sentimentos no trabalho. E as pessoas que queriam mudar o comportamento, elas colocaram limites, impuseram limites para que esse padrão de ansiedade, no caso dessas pessoas que vinha do trabalho, tinha determinado ali o que estava lhe fazendo bem e o que não estava lhe fazendo bem. Então, elas conseguiam impor os limites e como que isso influencia, como é o título aqui, né? Viver com ousadia, viver plenamente, também é impor limites, também é cuidar do seu espírito, das suas emoções. Então, para essas pessoas, uma estratégia eficaz é saber impor os limites. Então, voltando lá, quando você tem esse objetivo mais claro, você consegue impor os limites das relações que você tem. Bom, essas pessoas lá do grupo A, elas não mudaram o seu pensamento, nem o seu comportamento e nem as emoções que lhe causavam ansiedade. No grupo B, elas tratavam a raiz e para essas pessoas fazia sentido impor os limites para não chegar, né, a ter crises de ansiedade mais severa. E aí colocavam lá os seus limites, impunham os seus valores para viver de uma forma mais plena. E aí a pergunta que eu faço para todo mundo é: como é que eu posso ter limites claros? Como é que eu posso definir os meus limites? E a Brené responde isso com a sua autovalorização, com o conhecimento de você mesmo, o processo de autoconhecimento, de amor próprio, de autovalorização. Você consegue ter objetivos claros e você naturalmente consegue impor os seus limites, aquilo que faz sentido para você, que é bom para você e aquilo que não é. Bom, ela fala aqui que nós já sabemos que viver com ousadia significa abraçar essa vulnerabilidade. É isso que ela tem falado ao longo do livro inteiro. O que não pode acontecer está atrelado, né? Quando nós temos
vergonha, quando nós temos ansiedade dominando esse processo, você não consegue viver essa vida plena. E aí a estratégia para vencer a vergonha, que ela já colocou há uns capítulos para trás, é a resiliência e a vergonha, que são 4 passos, tá, nos capítulos anteriores. Acreditar que nós somos merecedores do amor. Isso você consegue impor aos teus limites, vencer a ansiedade, enfim. Bom, na sequência ela vai falar do cuidado como sendo um alimento para o nosso espírito. Aqui ela fala do autocuidado, né? Do autocuidado, do cuidado com as nossas relações, com os vínculos que a gente faz com as pessoas, né? E aqui ela coloca o seguinte: não são as suas ações, mas o motivo que está por trás dela que faz toda a diferença no autocuidado, no cuidado com o seu eu. O que você está fazendo, o que está te motivando a fazer aquilo que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer, e a partir dela você vai trazendo respostas de como se portar, de como mudar o seu comportamento, como ela falou, os seus pensamentos e as suas emoções. Então, por que eu faço o que eu faço? Como estamos, na verdade, nutrindo o nosso espírito, o nosso ser? Nós estamos lhe dando alimentos para que ele fique forte ou nós estamos deixando ele desnutrido? Esse é o questionamento. E aqui ela vai reiterar uma coisa que ela já falou nos outros capítulos. Nós somos projetados para criar vínculos. Biologicamente, o nosso corpo é feito para isso. Tanto vínculos emocionais, físicos e espirituais. E isso é o que faz a nutrição do nosso espírito. Quando você estiver em dias ruins, por exemplo, como que uma amizade, uma palavra de ânimo, alguém que você possa abrir e se expressar, ela vai te ajudar a nutrir o seu eu, nutrir o seu espírito. Então a gente deve ficar atento a isso. A espiritualidade, na pesquisa dela, surgiu como um guia fundamental para viver de forma plena, para estar conectado consigo mesmo e viver em ousadia. Mas não da crença de que estamos ligados a uma só religião. A espiritualidade como um campo muito grande, dentro da pesquisa dela apareceu. E aí essas pessoas que utilizavam a espiritualidade como um leme, como um guia, elas tinham o entendimento de que nós estamos todos ligados por uma força maior através do amor e da compaixão. Para algumas pessoas, elas chamavam na pesquisa dela de Deus, de natureza, através das artes, através das emoções. Então existem diferentes formas de você se conectar com a tua espiritualidade para que você nutra efetivamente o seu eu. Isso é um caminho. Ter bons vínculos, boas relações também fazem parte da nossa nutrição. Agora ela vai falar, nessa parte do capítulo, sobre outros tipos de escudos que são menos utilizados, né? Ela fala aqui sobre o padrão em que o dominador e a vítima, um padrão que a gente pode utilizar. Ou você fica com um escudo de proteção onde você se vitimiza, ou que você é o dominador, né? Aquela pessoa que está à frente, que ela vai encarando os desafios. E aí ela faz vários paralelos. É a pessoa vencedora ou o padrão perdedor. É o que sobrevive ou o que morre, o que mata ou o que foi morto, os fortes, os fracos, os líderes, os seguidores, o sucesso ou o fracasso, o esmagar ou o ser esmagado. Então, qual que é o escudo que a gente pode estar utilizando ainda, né? E aí a gente vai ver algumas estratégias. Ela fala que esses comportamentos, né, de vitimismo, tanto de vitimismo quanto aquela pessoa que se impõe muito, que ela vai muito para frente, que passa por cima de todo mundo, são comportamentos de alto risco e que pode levar, sim, a depressão e suicídio. Esse tipo de comportamento leva ao isolamento, à solidão, aos vícios, à raiva e ao esgotamento. Porque todos os escudos que a gente utiliza ao longo da nossa vida, em diferentes formas, eles fazem um desgaste energético com a gente, porque é como se fosse um peso, que ela faz logo lá no início do capítulo. É um peso que você está carregando ao longo da sua vida. E quão pesado isso pode ser à medida que você vai colocando cada vez mais camadas, cada vez mais
máscaras e escudos. Então isso gera um desgaste, fazendo com que a sua vida possa ter uma natureza, né? Você percebe a vida como sendo algo muito cruel para os dois, tanto para aquela pessoa que se vitimiza demais, quanto para aquela pessoa que está sempre à frente, mas querendo passar por cima dos outros e não se conectando consigo mesmo, não faz vínculos. Essa é a característica, esse é um tipo de escudo. Para isso, é importante, ela vai continuar falando, uma das estratégias para vencer isso, ela fala que é redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar por apoio. Esse apoio são os vínculos. Ela tem batido muito nessa tecla dos vínculos, como que isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E aí, para essas pessoas, ela fala aqui no capítulo que, inclusive, a entrevista com essas pessoas que se vitimizavam ou que eram pessoas mais hostis, elas eram, na sua maioria, mais violentas, não queriam saber de vulnerabilidade, achavam esse assunto menos importante. É isso que ela coloca. Foram, inclusive, rudes com ela, com palavras grosseiras, que isso não importava. Mas as perguntas que ela fez para essas pessoas, dentre tantas outras, foi: como que você define o sucesso? Ela gostaria de entender o que estava lá como um padrão de sentimentos e comportamentos dessas pessoas. E esse sucesso, ele pode e deve ser conectado com a nossa vulnerabilidade. O sucesso não é só alcançar bens materiais, ele faz sentido, o que faz sentido, o que tem significado para você. Então, ela fala o seguinte, que boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha. O que está abastecendo o medo de ganhar ou o medo de perder para esse padrão de pessoas? E aqui ela vai colocar que ela sempre cita, né, outros pesquisadores que trabalham com pessoas que viveram estresse, traumas e diversas situações desafiadoras, e como essas pessoas ou conseguiram vencer ou se mantêm em padrões de não aceitação. E ela coloca aqui o caso de uma equipe que chama Team Red, que é uma equipe que acolhe os veteranos de guerra, e a maneira mais eficaz de impactar a vida dessas pessoas que utilizam esse tipo de escudo para não acessar os seus sentimentos, para não acessar a sua vulnerabilidade, é através de um relacionamento significativo com alguém da comunidade. Então, essa equipe, ela conectava as pessoas que haviam passado por situações difíceis de estresse pós-traumático com pessoas da comunidade local, e onde elas teriam passeios, teriam interações e criariam ali um vínculo forte de pessoa a pessoa. Tinha o grupo de apoio, naturalmente, mas havia uma pessoa que seria o seu vínculo mais importante. Então, ela fala que uma das estratégias é essa, você se vincular a alguém com força, com verdade. Você se vinculando a essa pessoa, você consegue acessar mais aí os seus sentimentos e sair dessa zona, buscando, reconstruindo, restituindo a sua vulnerabilidade. Vamos falar assim, voltando a ser humanos, porque nós somos pessoas que temos sentimentos o tempo inteiro, temos altos e baixos na nossa vida, e quanto mais você se conectar com essa humanidade, melhor para todas as pessoas, para a sociedade, para as relações que a gente tem. Então, é isso. O trauma, ela vai falar ainda sobre esse assunto, como o trauma vai influenciar na vida de viver com ousadia, né? Ela reitera aqui mais uma vez que a resiliência, a vergonha é um passo a passo que essas pessoas utilizam, podem utilizar para se conectar novamente, e essas pessoas com a maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente um quadro de elementos que elas já falaram. Essas pessoas que passaram por estresse desenvolveram a resiliência e a vergonha mesmo sem saber o que era essa resiliência e a vergonha, que é a identificação, o estar conectado com aquilo que você está sentindo, compartilhar com alguém da sua confiança, e aí vem novamente os vínculos, como é importante para você poder compartilhar com alguém da sua confiança, né? E naturalmente um acompanhamento e um auxílio profissional. Ela também coloca aqui, então, grupos de apoio, que vão lá trabalhar em admitir o problema,
encontrar essa ajuda profissional que realmente vai te conduzir por esse caminho, superar os obstáculos e então recuperar a sua vulnerabilidade, recuperar a sua humanidade. O próximo escudo que ela fala é o escudo da superexposição. Logo lá no início do livro, ela vai falar sobre que a vulnerabilidade não é você expor a sua vida inteira nas redes sociais e para todas as pessoas, você falar os mínimos detalhes. E isso, quando você faz, ela fala que, dentro da pesquisa que ela fez, isso também é um escudo de proteção. Quando você chega para alguém, quando você conhece alguém, ou então você expõe a tua vida inteira nas redes ou para outras pessoas que você não conhece, que você não tem um vínculo, isso também é um escudo de proteção. Para ela, isso acaba provocando isolamento, artificialidade e desconfiança. As pessoas, na verdade, mais se afastam do que ficam próximas a você. Porque o contato, o vínculo, ele precisa ser construído passo a passo. É o que ela coloca aqui no restante do livro. Isso precisa ser construído passo a passo, lentamente, ganhando a confiança. E não abrir toda a sua vida para uma pessoa que você não conhece. Isso, na verdade, esse escudo, ele está, na verdade, mascarando uma dor que a pessoa sente, e isso acaba fazendo com que não tenha intimidade nos contatos, né? Essa pessoa, na verdade, ela tem a necessidade de ser ouvida. Isso é o que está lá por trás dessa pessoa que quer se mostrar muito, que fala muito sobre a sua vida, ela tem uma necessidade de ser ouvida. Ela fala aqui que quando nós falamos de vulnerabilidade, a necessidade de esse contato com uma outra pessoa, esse vínculo, ele ser harmonioso. Significa dividir as histórias com essas pessoas que têm o direito, que conquistaram a sua confiança e têm o direito de ouvir. Então, às vezes, é necessário consciência para isso. Quanto de confiança você tem nesse relacionamento. Então, você precisa trazer a consciência para poder expor a sua vida. E ela comenta que são poucas pessoas. Ela tem, dentro da carteira dela, ela conta essa história, um papelzinho com poucos nomes de pessoas que, de fato, são pessoas com quem ela pode expor a vida dela. Conhece um monte de profissionais, conhece várias pessoas, no entanto, aquelas que, para ela, tem o direito de ouvir tudo da vida dela, são poucas pessoas, é uma lista de poucas pessoas. E vamos seguindo aqui. Ela fala que uma das estratégias é deixar, para vencer essa superexposição, deixar as intenções mais claras, conseguir impor os limites e cultivar passo a passo esses vínculos humanos. É tomar cuidado com sempre se perguntar o que você está contando, por que você está contando, então qual é a sua intenção e como você está contando. Esse é o principal contexto de você contar algo para alguém. Então, novamente, o que você está contando, por que você está contando e como você está contando. Qual é a relevância disso, qual é a importância disso para outra pessoa que está ouvindo. Ela tem o direito de ouvir tudo isso que você quer contar? Fica aí essas perguntas que a gente pode ir internalizando pouco a pouco, dia a dia, na nossa vida, para ter mais vínculos e ter vínculos realmente de confiança, né, nas nossas relações. Bom, ela fala ainda aqui sobre um escudo que é zigue-zaguear, que é, na verdade, desviando do sentir. Nós costumamos nos desviar, quem utiliza esse escudo, né? Desviar dos conflitos, do desconforto, de um confronto, de passar vergonha, de ser magoado, de ser criticado. E a estratégia para vencer esse escudo, que é não querer viver nada, não quer viver a frustração, não quer viver a mágoa, não quer viver a vergonha, o desconforto, é justamente estar conectado ali no seu estado presente. É estar conectado no seu presente. Prestar atenção. Então, ter a sua atenção aqui. E seguir em frente. Conseguir seguir em frente. Essa é a estratégia para você vencer aquilo que você não quer sentir. Aquilo que te gera desconforto.
novamente, abrir espaço para sentir. Porque todos nós passamos por frustrações, todos nós passamos por mágoas, desconforto, seja ele físico, seja ele emocional, e faz parte. Nós estamos num movimento na sociedade onde eu vejo e me coloco nessa posição também, onde nós somos pais, mães, nós somos adolescentes, que a gente não quer que essa criança, que esse adolescente sofra nenhum tipo de frustração, que queira tudo resolvido de forma imediata. No entanto, faz parte da nossa vida saber lidar com essa frustração, saber lidar com o tédio, com esses sentimentos que são desconfortáveis, porque eles são sentimentos humanos. Então pensa junto comigo, se você não quer que o seu filho, se você, independente da idade que tenha, não passe por nenhuma frustração, você de fato está educando essa criança para uma sociedade, para ela saber conviver em sociedade? Esse livro me traz muito esse pensamento, esse sentimento de que o que eu quero passar? Como é que eu consigo acessar aqui a minha vulnerabilidade, traçar essas estratégias que a Brené coloca, mas também aplicar isso na minha vida, com a minha filha, dentro da minha realidade, para que no futuro a sociedade que vai ficar, porque nós vamos partir, essa sociedade que vai ficar seja feita de pessoas de fato humanas, conectadas consigo mesma, e não que ao mínimo de frustração, que ao mínimo de desconforto, a pessoa tem uma reação e não sabe como agir. Eu acredito que o papel dela aqui tem muito, esses 10 anos de pesquisa que ela tem, faz com que a gente pense de fato em qual sociedade nós queremos viver, qual sociedade vai ficar daqui para frente, faz a gente refletir muito nesse aspecto de qual que é a sociedade que vai viver. Você imagina uma sociedade onde é um bando de gente que não sabe lidar com o não sabe lidar com a frustração. A gente já tem visto isso por aí. Então é um momento para a gente pensar mesmo, refletir e principalmente agir, internalizar isso e modificar o nosso comportamento, para que a gente construa, a gente está aqui na base para construir essa sociedade que vai ficar daqui para frente. Que a gente possa ter essa consciência, e uma das estratégias é estar presente em cada momento. Então, se eu estou sentindo hoje eu acordei mais desanimado, mais desmotivado, apesar de eu ter um objetivo claro, hoje eu estou mais desanimado. Esteja presente nesse sentimento que você está tendo. Permita sentir o que ele causa no teu corpo. Um exercício muito simples que você pode fazer é observar no teu corpo onde que está esse sentimento. Então fecha os teus olhos, internaliza. Você pode fazer isso na hora do banho, sentado fazendo uma meditação, ou dançando, escutando uma música, dançando. Aonde é que isso chega em você? Qual que é a parte do teu corpo que está localizado? Põe a mão em cima daquele lugar. Permita-se sentir. Pergunta para esse sentimento o que ele quer te trazer, o que você pode aprender com ele e que você está disposto a sentir. Eu estou disposto a sentir essa angústia, eu estou disposto a sentir essa frustração, eu estou disposto a sentir essa desmotivação. Sinta essa desmotivação, trabalhe em cima dela, então faça essas perguntas que as respostas vêm. Te digo por experiência própria que eu faço isso, tento utilizar isso o máximo possível no meu dia a dia, dentro daquilo que eu estou passando, dentro da minha realidade, e aplicar isso na minha vida. E naturalmente você vai tendo mais consciência, você vai conseguindo modificar os seus comportamentos, e isso é um passo de cada vez. Se você começar a fazer isso agora, por exemplo, até o final do ano, temos 3 meses aí, segundo dia de outubro agora, 3 meses até o final do ano. Como que será o teu 2023? Vai ser com mais consciência, talvez? Mais percepção daquilo que você sente, das suas emoções? Fica aí uma estratégia, né? Um exercício. Bom, seguindo, então, para vencer esse não querer sentir, estar presente, prestar atenção em tudo. O próximo escudo que ela vai falar é o escudo de desconfiança, crítica, frieza e crueldade. São pessoas muito críticas consigo e com os outros, não confiam nem em si nem nos outros, optaram por se comportar de forma fria, não se vinculando a ninguém, chegando ao ponto de ser cruel. Ela fala que essas pessoas, muitas vezes tinham um padrão de depreciação gratuita às outras pessoas dos seus relacionamentos,
atacavam de forma pessoal as pessoas que estavam ao seu redor, faziam muitas reclamações e desmotivavam de forma intencional as pessoas ao seu redor. Porém, quando ela foi lá fazer a pesquisa, praticamente todas as pessoas que tinham esse padrão de comportamento falavam para ela que se sentiam dessa forma, que aquilo que elas expressavam, que aquilo que elas criticavam no outro, que aquilo que elas reclamavam, que atacavam, era algo que elas sentiam dentro. Elas se criticavam bastante, elas se atacavam bastante, não se acolhiam e acabavam sendo agressivas com elas mesmas e com os outros. Então, o que tem lá no fundo dessas pessoas que criticam? Elas também estão se criticando bastante. Tem uma frase que fala que a gente só dá aquilo que tem. Então, se eu estou dando compreensão, se eu estou dando atenção, eu também tenho atenção comigo mesmo. Porém, se eu estou me criticando, se eu estou desconfiando das pessoas, é isso que eu tenho comigo mesmo, do meu relacionamento comigo. E aí ela fala que na vida adulta a maioria das pessoas utiliza a frieza nas relações para não acessar a vulnerabilidade. Você não tem a profundidade dos relacionamentos, você fica ali no superficial. Isso faz parte de um posicionamento social, é o que ela fala, é o que ela encontrou. Estratégias, então, para vencer essa crítica, a desconfiança, a frieza nos relacionamentos. Ela fala que viver com ousadia e sair desses padrões é como andar em uma corda bamba, e foi o que ela encontrou em outras pessoas também na sua pesquisa. Praticar resiliência à vergonha e avaliar qual que é a realidade. Ela fala aqui que outras pessoas que responderam essas perguntas, né, as pessoas que tinham para ela uma vida plena, elas diziam que você não tem como saber o que vai acontecer. Então, por isso que ela fala de andar na corda bamba, porque vão ter lá os altos e baixos, você vai ter algumas inseguranças, e aquilo que pode te equilibrar é justamente você ter resiliência à vergonha para te manter no equilíbrio, ter uma rede de pessoas na qual você possa se vincular de forma segura, né, com confiança. Qual que é a sua lista de pessoas que você realmente consegue se conectar com profundidade? Com qual você pode se envolver de verdade? São essas as perguntas. Então, entender que não vai ser uma linha reta, um caminho firme, mas vai ter essa corda bamba, e para você se equilibrar, você pode utilizar a resiliência e a vergonha, como ela já falou nos capítulos anteriores. Passar de uma crítica maldosa para uma crítica construtiva. Eu particularmente acho que você dar uma opinião para essa outra pessoa, qualquer intenção, é sempre na intenção, o que você quer de fato falar. Sair da desconfiança para de fato contribuir com essas pessoas, com todas as pessoas que estão ao seu redor. Entender o que te motiva, qual que é o teu prazer, qual que é o teu senso de valor próprio, são sempre essas perguntas que vão nortear esses vínculos com você mesmo e com as outras pessoas. Tá? Então, conversar sempre isso com as pessoas, com quem você confia, é um passo necessário e é muito importante para vencer esses escudos. Então, nesse capítulo, Brené falou aqui sobre os escudos e máscaras que todos nós utilizamos em algum momento da nossa vida ou continuamos utilizando e que nos sufocam e que nos deixam mais pesados de fato para que a gente viva a nossa vida. E as estratégias todas que ela coloca aqui são para que a gente consiga viver em contato com a gente mesmo, estar conectado com o momento presente, perguntar-se qual é a sua intenção, quem são as pessoas que de fato podem ter a tua confiança, e é sempre um caminho interno de perceber, se conhecer-se e assim conseguir expressar para o outro, criar esses vínculos. Então,
se vincule a grupos, né, que é um grupo de voluntariado, você consegue perceber quais são as suas emoções, o que você pode oferecer para o outro, isso é um caminho. Você pode fazer autoanálise por meio da meditação. Encontre aquilo que mais faz sentido para você. Não existe só uma receita, existem várias receitas, porque cada pessoa vai se identificar com um modelo, com uma forma de ser, por conta da sua personalidade. Tem pessoas que são mais ativas, tem pessoas que conseguem ficar mais tempo em meditação. Qual que é o teu modelo? Como é que você consegue se conectar com você mesmo? Identifica isso. A partir do momento que você vai identificar os teus padrões de pensamento, sentimentos, emoções, qual é o teu comportamento perante as situações, você consegue viver uma vida mais plena. E aí tirando gradativamente, passo a passo, esses escudos que a gente utiliza e máscaras que a gente utiliza há tanto tempo. Então eu desejo um domingo excelente para você, uma excelente semana, excelente e abençoada semana, para que você possa viver com mais plenitude.